Oi, gente, sou a professora Luana, professora de inglês, e hoje nós vamos falar sobre passive voice. Nós vamos falar hoje sobre voz passiva. Bom, active voice, relação entre sujeito e verbo sob o aspecto de quem pratica a ação. Passive voice, relação entre sujeito e verbo sob o aspecto de quem recebe a ação. Utilizamos a voz ativa, né? A voz ativa é utilizada com maior frequência na língua inglesa, gente. Destaca o sujeito como o autor da ação, tá? Temos aí um exemplo que, nesse caso, né, a frase está no present continuous. Rodrigo is washing the car. Rodrigo está lavando o carro. O mesmo exemplo na voz passiva. The car is being washed by Rodrigo. O carro está sendo lavado por Rodrigo. Formas de utilização da voz passiva, quando se pretende destacar a ação em si e não quem a praticou. Quando se quer dar ênfase ao objeto. Quando não sabemos o sujeito que pratica a ação. Mais um exemplo, exemplo número 1, someone ate the cookies. Alguém comeu os biscoitos. Exemplo número 2, the cookies were eaten. Exemplo número 1, gente, alguém comeu os biscoitos, voz ativa. The cookies were eaten, voz passiva, os biscoitos foram comidos. Transformação da voz ativa para a voz passiva, aí que o negócio pega, aí é um pouquinho complicado, mas vamos tentar descomplicar. Bom, o sujeito da voz passiva é o objeto da voz ativa, nessa transformação, tá? Depois vocês vão entender melhor com um exemplo. O verbo auxiliar da voz passiva possuirá a mesma conjugação da frase na voz ativa. O verbo principal da voz passiva é o verbo principal da voz ativa conjugado no particípio do passado. E o agente da passiva é o sujeito da voz ativa. Professora, como assim? Calma, vocês vão entender agora nesse slide. Olha só. Observem. Rodrigo está lavando o carro. O carro é o objeto da voz ativa, certo? Mas observem também que o carro passa a ser o sujeito da voz passiva, enquanto o sujeito da voz ativa passa a ser o agente da voz passiva. E lavando, que é o verbo principal, né, da voz ativa, fica lavado, passa como lavado para a voz passiva, ou seja, particípio. Em inglês, como fixo tudo? Rodrigo is washing the car. Rodrigo está lavando o carro. The car is being washed by Rodrigo. Olha só, gente. O verbo to be, ele vai estar presente sempre na voz passiva, de acordo com o tempo verbal da voz ativa. Se a voz ativa estiver no present continuous, o verbo to be vai ficar no present continuous. Se a voz ativa estiver no simple past, o verbo to be vai ficar no simple past. Se a voz ativa estiver no futuro, o verbo to be vai ficar no futuro, ok? Nesse caso aí, a voz ativa está em que tempo verbal? Rodrigo is washing the car. Ela está no present continuous. Rodrigo está lavando o carro. Então, observem aí, ó, que o verbo to be ficou no present continuous. Is being. The car is being. O carro está sendo. O verbo principal, washing, ficou no particípio. Acrescentei o ed. Olha só. Verbo no particípio. Gente, depois vocês deem uma olhadinha na plataforma Eduque. Vai ter uma aula falando sobre o present perfect, que eu falo sobre os verbos no particípio e também
tem outros professores que falam também, tá? E nessa aula Present Perfect, a gente fala sobre os verbos no particípio. Verbos no particípio, você tem dois tipos, verbos regulares e os irregulares. Os regulares, a gente acrescenta o ED. Os irregulares, aí tem uma tabelinha que a gente tem que pesquisar, tá bom? Então, esse como é regular, a gente só acrescentou ED. E percebam que a presença do by, tá bom? By Rodrigo, by equivale ao por, certo? The car is being washed by Rodrigo. O carro está sendo lavado por Rodrigo. Então, pessoal, observem que nós temos uma frase no simple present, no simple past e no simple future, na voz ativa e na voz passiva. E observem a presença do verbo to be, como eu falei. Se a frase está no simple past, no simple present, o verbo to be fica no simple present. Se a frase está no simple past, o verbo to be fica no simple past. Se está no simple future, o verbo to be fica no simple future. Right? Bom, trouxe aqui uma questão para a gente aprender a passar, porque na prática é bem melhor, né? Na prática tudo fica mais claro. Então vamos lá. The dog ate my cake. Começando pelo sujeito, né? Bom, o sujeito vai ser my cake, right? O objeto da voz ativa passa a ser o sujeito da passiva. Então, my cake vai ser o sujeito. O cachorro comeu meu bolo. Meu bolo vai ser meu sujeito. Em seguida, o verbo to be. O verbo to be vai ter que ser conjugado de acordo com o tempo verbal da frase. A frase está no passado, então o verbo to be tem que estar no passado também. O passado do verbo to be, nesse caso, então, vai ser was, tá, gente? Porque my cake é singular. Se fosse plural, seria were. My cake was. E o verbo ate, que é o verbo principal, que é o verbo comer, que sem estar conjugado fica eat, vai estar no particípio. Se você procurar na tabelinha, como que eu falei, como ele é irregular, né, tem que olhar na tabelinha, se você fosse procurar, você ia encontrar eaten, tá? My cake was eaten. Não podemos esquecer do by the dog, por meu cachorro, ok? O bolo foi comido por meu cachorro. Da voz ativa, passamos para a voz passiva. Vamos tentar outro? Vamos lá. My mother is making my birthday cake. Minha mãe está fazendo o meu bolo de aniversário. Vamos lá. My birthday cake vai ser o meu sujeito, certo? Verbo to be. Agora chegou a hora do verbo to be. A frase está no present continuous, ó, está fazendo, está no presente contínuo. Então, o verbo to be is being. Verbo to be tem que estar também no present continuous. Verbo principal é o verbo make. A gente vai ter que colocar ele no particípio, vai ficar made. My birthday cake is being made. E o sujeito da ativa passa a ser o agente da passiva, by my mother. My birthday cake is being made by my mother. Meu bolo de aniversário está sendo feito pela minha mãe. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Nos vemos na próxima aula e não esqueça de visitar a plataforma Eduque, ok? See you!